Hello, darlings! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu estabeleci que de terça-feira eu vou falar de MPB, então essas são as nossas terças nacionais. Vou conseguir falar da outra terça? Não sei, mas vou tentar. E aí, para começar a falar, eu quero falar da minha mais que vocês já veem aqui, né, em todos os vídeos, que é a Marisa Monte, a cantora da minha vida. Eu já fiz alguns vídeos dela aqui, mas foi muito lá no comecinho, e eu estava assim 100% sem carisma, então eu vou refazer eles enquanto isso. Eu quero falar do primeiro álbum de Marisa Monte, Eu e Você. O primeiro álbum de Marisa Monte, este aqui, ele foi lançado em 1989, o ano que eu nasci. E ele foi lançado de uma forma incomum para uma artista estreante. Ao invés de gravar um álbum de estúdio, promover ele, partir em turnê, Marisa criou primeiro um show, né, com várias releituras de clássicos da música brasileira e viajou pelo país. Uma dessas apresentações foi gravada e resultou nesse registro aqui, que também tem o registro audiovisual depois, né, não só no CD, mas até chegar aí, tem muita história. Então vem que tem história pop. Avisa que ela é carioca. Marisa Monte nasceu no Rio de Janeiro, filha de um dos diretores culturais da Portela, uma escola de samba que é babadérrima. E a Mona tem o borogodó e o tumpeiro desde que ela era uma mini diva. Marisa frequentava a escola, né, a quadra da escola de samba desde a sua infância, então logo, né, meninos? Foi natural que essa convivência a influenciasse por completo. Aos 9 aninhos de idade, a Marisa Monte ganha seu primeiro instrumento, né, como um presente dos seus pais, que é uma bateria. Pois, como já diziam lá pela Portela, a menina tem ritmo. Além disso, ela também estudou piano e aos 14 anos foi estudar canto. Já no colégio, ela vivia dando canja, a meninada sabia que ela cantava bem e vivia pedindo para ela cantarolar ali, cantar para eles. Depois de terminar o ginásio, que na minha época foi chamado de colegial, e agora eu já sou seminovo o suficiente para não saber como que é chamado, mas assim que ela terminou essa etapa da vida, ela vai para a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Marisa é o tipo de gatinha que come quieto, sabe? A mulher é do mundo. Entre os 18 e 19 anos ali, mais ou menos, ela desiste, né, desse curso e foi para onde? Para Itália. Fazer o quê? Estudar canto lírico. Lá na Academia de Santa Cecília, em Roma, influenciada por uma de suas maiorais, assim, que é a Maria Callas. Ou La Diva, a primeira, a única, a maior de todas. E é aqui, em outro continente, que Marisa aperfeiçoa, né, sua técnica vocal e também toma uma decisão em sua vida que muda a vida para sempre. Isso porque ela vive, assim, um encontro que a gente pode chamar de um encontro cósmico. Porque, assim, as coincidências do destino começam a acontecer. E a gente pode falar que o destino ele tem um presente, que é Marisa Monte, e um futuro, que tem nome e sobrenome, Nelson Motta. Jornalista, compositor, escritor, roteirista, produtor musical, teatrólogo e letrista brasileiro. No fim dos anos 80, o Kingo Nelsinho já era uma figura consagradíssima em toda a cena cultural brasileira. Ele é uma inteligência fundamental no que se tornou a música popular brasileira que a gente conhece hoje, desde a bossa nova até o rock nacional. Tá, mas e como que ele entra na vida da Marisa? Pega o fio aqui comigo. O que acontece é que a irmã do Nelson era amiga da mãe da Marisa. E aí um dia a irmã do Nelson falou pro Nelson aquele papo assim, tipo: "Ah, a filha da minha amiga canta super bem, kkk, você devia escutar ela". E coisa e tal e coisa. O tipo de papo que Nelson devia escutar todos os dias da sua vida e que deve escutar até hoje também. E acho que a vontade dele era falar: "Ah, é? Obrigado, meu anjo. Legal, tá bom". Mas quem nunca fez um favor para uma irmã, para uma tia, para um parente, não é mesmo? O encontro aconteceu, isso ainda no Brasil. Nelson encontra a Marisa e fica impressionado com o repertório e com o conhecimento musical que a Marisa tem, e fica naquela deles progredirem, né, avançarem em alguma conversa, mas Marisa também já estava de partida para a Itália, no fim fica para depois. Mas o que é bom vem em dobro e o destino ainda guardava um segundo encontro para eles. Bom, Marisa estava estudando na Itália, aluna dedicada ao canto lírico, mas o tempo foi passando e esse lance assim de cantora de ópera
parou de ressoar um pouco com a dona Marisa Monte. Assim, Marisa decide voltar para o Brasil, mas antes ela ainda cantaria num barzinho lá em Veneza, porque a Marisa ela fazia já esses estilinhos de show, tipo banquinho violão, em barzinho, em restaurante, em bistrozinho, coisinhas assim. E aí, neste momento, quem é que tá lá na Itália também? O Nelson Mota. Marisa liga pro homem e fala: Homem, você não quer ver eu cantar aqui? Vou dar um show aqui de despedida. Passa lá se você tiver de bobeira. E lá vai Nelsinho pra Veneza assistir Marisa cantar nesse barzinho que ficava assim à beira do canal. E de frente pro bar tinha um calçadão, né, uma praça, e conforme ela cantava naquela noite assim, mais e mais pessoas chegavam, começavam a lotar ali o lugar, e Nelsinho olhando e falando: "É, oxe, mas que?" E no final estava tudo lotado, o bar, a praça e até os barcos parados nas margens do canal para assistir. Ali ficou bem claro para o Nelson, naquele momento de encontros e despedidas, que o desejo de Marisa de ser uma grande cantora popular de palco era mais do que sonho, era uma realidade possível. Em 1987, Marisa volta para o Brasil e a essa altura Nelson Motta já era o seu produtor e começou a estruturar as primeiras apresentações da nossa diva. Marisa era uma brasileira de classe média, ela morava com a mãe e com as irmãs, e tinha um pequeno negócio bem informal, fazendo bolsa, fazendo coisinhas de artesanato, vendendo suas coisinhas, coisas naturais. Em poucas palavras, Marisa não precisava que a carreira dela, né, desse certo para que ela pudesse sobreviver, ela já conseguia ali se sustentar. Então, quanto tempo que Nelson tinha para fazer Marisa Monte se tornar uma estrela? Essa pergunta não tinha resposta certa. Seria no tempo em que a apresentação, aquela que o Nelson estava estruturando, estivesse madura o suficiente. E nesse trabalho com Marisa, Nelson colocou em prática tudo o que ele aprendeu no show business brasileiro ao longo de todos os anos antes de trabalhar com ela. E não havia necessidade de acelerar as etapas, nem por conta de grana, e a pressão do tempo era diferente para eles, já que não havia as obrigações normalmente impostas por uma gravadora. Todos os esforços estavam concentrados em criar um show de alta qualidade. Quando e se fossem gravar um disco, isso era um objeto não identificado. A escolha do repertório levou entre 2 e 3 meses. E o critério era criar um espetáculo bonito, guiado pelo sentimento, e para isso, como diz o síndico Tim Maia, vale tudo. Tanto faz se as músicas escolhidas fossem covers, fossem nacionais, fossem internacionais, fossem versões, fossem modernas ou fossem antigas. Depois de selecionar essas possíveis faixas para um repertório, Marisa testou todas as músicas junto com um pianista, para avaliar ali quais dessas músicas selecionadas tinham melhor afinidade com a sua voz. Afinal, ela teria que se apropriar de tudo que ela fosse cantar, já que não teria um material inédito, ela teria que pegar aquela música e fazer com que parecesse dela a vida inteira. Como uma grande intérprete, cantora de palco, naquele estilo que pega, mata e come. Na segunda etapa, entrou o contrabaixo e com isso mais uma peneirada aconteceu na setlist. Depois entrou a bateria e mais uma peneirada. Foram 3 meses de refinamento para alinhar o repertório. Entrou trompete, depois entrou percussão. Tanto a seleção de músicas quanto a entrada dos instrumentos foi realizada uma por vez, no seu tempo, tudo tchutchuco. Surgia assim o show chamado Veludo Azul, que estreou no Jazzmania em Ipanema, no Rio de Janeiro, para uma plateia de 200 pessoas em 1988. E após sua estreia, os jornais já deram a notícia, né? Nasce uma estrela. Foi um fim de semana no Jazzmania. E a crítica, ó, ficou enlouquecida. Notícias nos jornais, pessoas querendo ingresso, abalou, sacudiu, balançou. O show seguiu para uma segunda temporada no Teatro Laura Alvim, com a mesma capacidade de público, mas agora com o status de teatro. O que ajudou a aumentar a percepção pública ali sobre a popularidade da Marisa. Veludo Azul teve ainda mais 2 temporadas em 2 teatros diferentes do Rio de Janeiro, a cada temporada um teatro maior e com mais capacidade de público era agendado, né, era reservado, e além do apelo popular e do elogio da crítica especializada, jornalistas, celebridades e personalidades, né, da TV, do teatro, do cinema nacional
se enfileiravam, né, nas portas desses teatros para poder assistir Marisa Monte. Entre eles estava Walter Salles, o nosso Ainda Estou Aqui, o nosso diretor premiado no Oscar, mas guarda a informação dele para já já. Assim, o espetáculo que foi programado para ser uma modesta temporada no Rio de Janeiro acabou se tornando uma turnê nacional, indo do Rio para São Paulo, para Belo Horizonte e daí para o Brasil inteiro. Então, sem ter um disco gravado, sem dar entrevistas e sem ter um single tocando na rádio, a Marisa colocou simplesmente uma turnê em todas as capitais do Brasil, praticamente. Esse show ficou um ano em cartaz, amadurecendo, criando corpo, fazendo testes, e durante esse tempo Marisa recusou todos os convites de gravadora. Foi só no fim desse período que ela finalmente assinou com a EMI. EMI, para quem não sabe, foi uma das 4 grandes gravadoras ali dos anos 80, competindo diretamente com a Warner, Sony e Universal. E ela ainda abrigava 2 selos importantes, a Parlophone e a Capitol Records. E olha que curioso, lembra que Marisa era fã admiradora de Maria Callas? Um dos nomes de destaque do acervo da EMI era exatamente o dela, da diva Maria Callas. E aí eu me pergunto se por acaso, né, isso ajudou também a influenciar a Marisa a decidir pela EMI. Não sei. Inclusive, adoraria que ela falasse mais, né, não sobre talvez os sentimentos dela, mas que ela falasse mais, assim, sobre essas decisões eh, de negócios ao longo da carreira dela. É o que eu mais gostaria de perguntar para ela, é um monte de coisa relacionada a nesse sentido. E aqui no Brasil, nessa mesma época que a EMI assinou com a Marisa, a gravadora tinha em seu catálogo artistas como Paulinho da Viola, Beto Guedes, Adoniran Barbosa e Milton Nascimento. E como a EMI incorporou em seu catálogo artistas que antigamente pertenciam a gravadoras já extintas, como a Odeon, a Continental e a Philips, edições especiais de discos antigos eram relançados em parceria com a editora Abril na coleção Abril, que levava para as bancas de jornal aqueles CDs ou coleções inteiras que eram embalados ali e vendidos a preços populares. Eu consumi muito dessa coleção Abril ainda na minha infância, nos anos 90. Meus pais tinham, mas eu também fui e também comprava, pedia para comprar na banca, né, para mim. E Marisa também, em várias entrevistas, falou o quanto essa coleção Abril, essa iniciativa da editora, ajudou ela a descobrir diversos artistas. Inclusive, seria o máximo se voltasse. Mas acho que não tem mais muita banca, né. Mas poxa, seria muito legal se voltasse e vendesse nas lojas de disco, com uns preços mais populares. Ai, tem tanta coisa maravilhosa para ser descoberta de novo, né, seria o máximo. Mas com a EMI, a decisão final foi de fazer um registro do show Veludo Azul, um álbum de estreia não gravado em estúdio, sem música inédita, com exceção de uma que a gente vai falar já já, mas isso, assim, era totalmente disruptivo. Além de que, depois de um ano viajando com esse show, amadurecendo esse show, Marisa foi convidada para fazer um especial de televisão para a TV Manchete, sob a direção de quem? De quem? Resgata ele lá de trás, Walter Salles. E esse filme, né, esse registro audiovisual, acabou se tornando o primeiro ato artístico de Marisa a entrar na casa dos brasileiros, antes mesmo que seu CD pudesse chegar até os lares das famílias e tudo mais. O especial foi gravado em 16 mm, o que o trouxe um ar muito refinado, já que na época a maioria, né, dos vídeos feitos para televisão eram feitos em vídeos analógicos. A escolha de 16 mm, que é uma película mais usada pro cinema, deu à gravação uma qualidade visual bem superior, tanto no áudio quanto na imagem. E isso já indicava uma escolha estética de Marisa que a segue, é uma filosofia dela até hoje, né, de entregar sempre um trabalho muito acima da média. E como dito, o primeiro álbum não tem músicas inéditas, mas a gente pode dividir ele em 3 grandes grupos, né, os covers nacionais, os covers internacionais e a versão. Do lado de cover nacional nós temos essas aqui: Comida, dos Titãs, Chocolate, do Tim Maia, Ando Meio Desligado, dos Mutantes, Preciso Me Encontrar, de Candeia, O Shot das Meninas, de Luiz Gonzaga, Negro Gato, do Roberto Carlos, e Lenda das Sereias, que é um samba-enredo do Império Serrano. Criando uma ponte entre os nacionais e os internacionais,
está a faixa South American Way, lá de 1939, original do musical Streets of Paris, que era estrelado por Carmen Miranda na Broadway. E na ala internacional, as escolhidas foram I Heard It Through the Grapevine, de Marvin Gaye, Bessie Is My Woman Now, de Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, Speak Low, de Billie Holiday. A única música que dá um toque assim a mais de ineditismo é uma versão de um bolero italiano chamado E Poche de Pino Daniele. Esse foi feito uma versão, então a Marisa ela não canta literalmente a tradução da música. Nelson Motta fez uma versão que passou a ser chamada Bem Que Se Quis. E a tracklist do álbum não tá na ordem original, né, do show. Por exemplo, a música que abre o disco, que é Comida, ela era, na verdade, o bis. É por isso que quando começa, a gente consegue escutar a plateia pedindo comida, toca comida, né, pedindo por essa música e depois a música finalmente começa. E tanto essa quanto a maioria das outras músicas foram gravadas em uma temporada da turnê lá no Rio de Janeiro, no Teatro Vila Lobos, entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro de 1988. A única música gravada no estúdio é Speak Low, com uma banda ao vivo e ainda um conjunto de cordas. E tem uma pequena diferença entre as versões de LP, CD, VHS e DVD. No CD tem a faixa I Heard It Through the Grapevine, mas no vinil ela tá de fora. E no VHS e DVD temos duas faixas que ficaram de fora tanto do LP quanto do CD, Sonhos, de Peninha e Samba e Amor, do Chico Buarque. E o ano de 89 também foi marcado por uma das maiores novelas da teledramaturgia brasileira, O Salvador da Pátria. A novela começou em janeiro de 89 e terminou lá para agosto daquele ano. E ela tinha no elenco a atriz Lúcia Veríssimo, que pediu a Marina Lima uma música para a novela, né, para a personagem que ela ia viver. Porém, a Marina disse que não tinha um material novo naquela hora, mas avisou, falou: "Ah, o Nelson lá, ele tá com uma cantora nova, vê com ele alguma coisa". E foi com essa indicação que Bem Que Se Quis foi parar na novela. O detalhe é que essa faixa já havia sido oferecida, né, mas foi rejeitada e foi ali pela força da Lúcia que a faixa foi selecionada finalmente. E aí já viu, né, entre os anos 80, 90 e 2000, se a sua música tocasse na novela, sua música ia tocar na casa de todos os brasileiros, todas as noites, 6 noites por semana. Então, Bem Que Se Quis foi um estouro, foi um hit, foi, assim, o primeiro number one de Marisa Monte no nosso país e a música mais tocada de 89. Marisa continua na estrada, né, agora que o disco é lançado, ela embarca, a turnê dá continuidade, né, tanto que lá para o fim da turnê, ela já mudou a setlist e encerrava a turnê tocando Ensa Boa, que entra no seu segundo disco, que é o Mais, e abre a turnê do Mais, dando assim uma linha contínua, né. Mas aí já é papo para o próximo álbum de Marisa. E é isso, minha gente, fica aqui Marisa Monte. Marisa, se você me assistir algum dia da sua vida, saiba que eu te amo, te adoro, e eu tenho tantas perguntas para te fazer, e eu faria muitas perguntas relacionadas às suas escolhas de negócio, de show business, como foi, como tem sido, o que você fez, mulher, porque você é única, assim, é uma em 1 milhão. E é isso, comentem, né, porque aqui, se você tá chegando agora por Marisa, eu falo de várias cantoras dos anos 80 e 90, mais internacional, agora eu tô começando a falar mais de nacional. E não deixem o nosso nacional flopar, gente. Dá aí o curtir, comenta, porque o vídeo acaba, mas a nossa conversa continua pelos comentários. Te espero lá.